No silêncio da noite, quando a escuridão parece ganhar vida, histórias de terror reais emergem das sombras. Imagine ouvir vozes que não têm origem, portas que se abrem sozinhas e presenças que se manifestam em momentos inesperados. Esses não são apenas contos de ficção. São relatos de pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável. O que você faria se, ao acordar, sentisse a pressão de uma mão fria em seu ombro? Ou se uma figura misteriosa surgisse no reflexo do espelho, mas ao se virar, não houvesse ninguém ali? Esses eventos sobrenaturais deixaram marcas profundas na vida de quem os viveu. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a linha entre realidade e sobrenatural se desfaz. À medida que as histórias se desenrolam, você sentirá o frio na espinha e a adrenalina correr. Cada relato trará à tona o medo primal que todos nós carregamos, aquele que nos faz olhar para trás ao andar sozinho à noite. E enquanto você escuta, lembre-se: o que é real pode ser ainda mais aterrorizante do que qualquer ficção. Então, esteja pronto, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê a escuridão. O edifício Martinelli, um dos prédios mais icônicos de São Paulo, também é conhecido por suas histórias de assombração. Inaugurado em 1929, ele foi o primeiro arranha-céu da cidade, com uma arquitetura impressionante e uma história marcada por mistérios e acontecimentos sombrios ao longo dos anos. Com o tempo, o prédio passou por fases de decadência, e foi justamente nesse período, entre as décadas de 1930 e 1940, que surgiram os relatos mais assustadores. Algumas das lendas mais conhecidas incluem o fantasma da mulher de branco. Dizem que uma mulher vestida de branco assombra os corredores e os andares mais altos do edifício. Ela seria o espírito de uma mulher que teria falecido no prédio. Há quem afirma que já ouviu seus gritos nas madrugadas e viu sua figura vagando pelos corredores escuros. Acredito que eu tenha me deparado com essa figura. Me chamo Paulo e desde que me mudei para São Paulo, sempre ouvi rumores sobre o edifício Martinelli. O prédio, imponente e carregado de histórias, parecia abrigar algo mais do que apenas lembranças do passado. Com o passar dos anos, o edifício ganhou fama não só por sua arquitetura histórica, mas também por relatos de eventos inexplicáveis. Porém, eu, uma pessoa cética, nunca tinha dado muita atenção a essas histórias, até que precisei visitar o lugar. Era uma tarde nublada quando fui ao edifício por motivos de trabalho. Subi até o 16º andar, um dos andares menos frequentados. Ao sair do elevador, a atmosfera pesada me atingiu como um soco. O silêncio era opressor, e o ar estranhamente gelado contrastava com o calor que fazia lá fora. Eu poderia jurar que ouvi passos logo atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. Enquanto eu caminhava pelo corredor, tive a nítida sensação de ser observado. Olhei para as grandes janelas que davam para a cidade, mas foi no reflexo do vidro que percebi a sombra de uma figura. Parada imóvel. Congelado de medo, me virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Você está imaginando coisas, disse a mim mesmo, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Cheguei na sala onde deveria trabalhar, mas tinha alguma coisa estranha ali. As paredes, que foram repintadas recentemente, estavam marcadas com manchas escuras, quase como se alguém tivesse arranhado a tinta com unhas compridas e afiadas. O ar estava estranho e comecei a ouvir algumas vozes, palavras incompreensíveis que vinham de todos os lados como se estivessem falando dos cantos. Foi então que vi, no fundo da sala, perto da janela, uma mulher estava de pé. Seu vestido branco flutuava levemente, embora não houvesse vento. Os cabelos bagunçados cobriam parcialmente seu rosto, mas eu podia ver seus olhos, profundos, negros, vazios. Eles estavam fixos em mim. Ela não disse uma palavra, mas sua presença encheu o ambiente de um terror indescritível.
Desesperado, tentei correr para a porta, mas parecia que o ar havia se tornado uma barreira invisível. Cada passo era uma luta. Quando finalmente consegui sair da sala, ouvi um grito ensurdecedor atrás de mim, como se alguém sofresse um tormento eterno. O som ecoou pelo corredor vazio. Ao entrar no elevador, ofegante, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Quando as portas se fecham, vi pela última vez o reflexo da mulher no espelho do elevador. Seus olhos me observando, como se prometesse que aquele não seria o nosso último encontro. Saí do edifício Martinelli e nunca mais voltei. Desde então, aqueles olhos negros me assombram, aparecendo em pesadelos e nas sombras das noites silenciosas. Mas o pior é que às vezes ainda ouço vozes, me chamando pelo nome, como se a entidade do 16º andar estivesse esperando a hora certa para me buscar de volta. Aprendi da pior forma possível que não se deve duvidar de histórias sobrenaturais. O mundo do além pode ser muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. Trabalhar no turno da noite sempre me pareceu uma escolha tranquila. Eu era segurança no edifício Martinelli, e a quietude das madrugadas longe da barulheira diurna me trazia uma certa paz. Era o momento em que o prédio, carregado de sua história, se tornava quase um santuário de silêncio, interrompido apenas pelo ocasional som do vento soprando entre as velhas janelas. Mas houve uma noite em que tudo mudou. Era por volta das 3 da manhã, quando ouvi um barulho vindo do 14º andar. Eu sabia que o andar estava vazio, pois todos os escritórios já tinham sido fechados e nenhuma reunião ou evento havia sido agendado. A princípio imaginei que fosse apenas o vento ou algum sistema de ventilação aberto, mas o som era diferente. Era como se alguém caminhasse lentamente, com passos firmes que ecoavam pelo chão de mármore do corredor. Peguei minha lanterna e o rádio, avisando meus colegas que subiria para verificar. Quando as portas do elevador se abriram no 14º andar, estava tudo em silêncio. Andei pelo corredor, iluminando as portas fechadas dos escritórios. Tudo parecia estar no lugar, até que ouvi um barulho. Parecia vir de uma sala à esquerda. Eu parei, sentindo o frio se espalhar pela espinha. Tem alguém aí? Minha voz estava mais fraca do que eu esperava. Nenhuma resposta. Andei até a porta da sala de reuniões. Estava entreaberta, o que já era estranho por si só, pois eu mesmo tinha conferido todas as portas antes de começar meu turno. Empurrei a porta e iluminei o interior com a lanterna. Foi aí que eu vi uma figura sombria. Sentado na cabeceira da longa mesa de reuniões, havia um homem. Ele vestia um terno antigo, como algo saído dos anos 1940. Seu rosto estava parcialmente ofuscado pela penumbra, mas seus olhos, aqueles olhos vazios e fixos, estavam cravados em mim. Meu corpo congelou. Tentei falar, mas nada saiu da minha boca. Ele simplesmente ficou ali, imóvel como uma estátua de cera. E então ele sorriu, um sorriso macabro que parecia rasgar seu rosto. Antes que eu pudesse reagir, o rádio em minha cintura chiou, quebrando o silêncio com a voz do meu colega. Tudo certo aí em cima? O som me trouxe de volta à realidade, e eu instintivamente levantei a lanterna para iluminar o rosto do homem. Mas ele havia desaparecido. A cadeira estava vazia. Corri para fora da sala, meu coração disparado. No entanto, ao alcançar o elevador, senti um peso no ar atrás de mim. Eu me virei lentamente, e lá no fim do corredor, a figura estava de pé, olhando para mim. Ele não se moveu, mas a sensação de sua presença era arrasadora. Apertei o botão do elevador repetidamente, meu corpo tomado de pavor. Quando as portas do elevador começaram a se fechar, eu dei uma última olhada para o corredor. Para meu horror, as luzes começaram a piscar violentamente, e o ambiente ao redor parecia distorcido, como se tudo estivesse se movendo.
De repente, uma rajada de vento frio varreu o corredor, embora todas as janelas estivessem fechadas. Então, um som horrível ecoou, como se unhas longas arranhassem o chão de mármore se aproximando. O elevador começou a descer, mas não foi rápido o suficiente. Antes que eu pudesse reagir, uma sombra distorcida surgiu no reflexo das portas do elevador. Não como uma figura clara, mas uma forma indefinida, como se algo estivesse rastejando diretamente para mim. No último instante, o elevador estremeceu, e as luzes apagaram por um momento. Quando se acenderam de novo, eu vi apenas o reflexo de mim mesmo. Mas o ar estava mais denso, e uma voz, quase como um sussurro vindo do fundo da minha mente, sibilou com um frio paralisante. Eu nunca fui embora. Eu me encolhi no canto do elevador, sentindo o pavor se infiltrar em cada fibra do meu corpo, enquanto o elevador descia para o saguão. Quando as portas se abriram, corri para fora, sem olhar para trás, certo de que, de alguma forma, aquilo ainda estava me observando. Desde aquela noite, nunca mais subi no 14º andar sozinho. E agora, todas as vezes que o elevador para nesse andar, eu sinto a presença dele. A sombra daquele homem ainda está lá. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.